Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do combate à desinformação. O Judiciário, o Executivo e o Legislativo, além da sociedade civil, claro, se movimentam para garantir que o uso da internet, o uso de redes sociais, seja feito com responsabilidade, livre de fake news e de manipulação da opinião pública. O Tribunal Superior Eleitoral aumentou o combate às fake news em 2020 com vídeos como este, postados no YouTube e que davam ainda mais transparência às urnas eletrônicas. Também no YouTube, a série Fato ou Boato desmontava as mentiras espalhadas nas redes sociais. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. O programa permanente do TSE de enfrentamento à desinformação incluiu a abertura de inquéritos para apurar crimes nesta área. Mas o tribunal também investe em prevenção e prepara sugestões para a legislação sobre o tema em discussão no Congresso. Em reunião com representantes das plataformas digitais, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, abriu o diálogo com o setor. Acho que nenhum país do mundo teve a intensidade de ataques pelas redes que o Brasil sofreu nas eleições e depois, no dia 8 de janeiro, com a experiência que nós tivemos, nós todos, cada um sob a sua ótica, tivemos nas eleições e até o dia 8, acho que a gente pode aproveitar para construir alguma coisa para tentar evitar isso. O governo federal também participa do debate e prepara sugestões. A Câmara dos Deputados debate o projeto de lei já aprovado no Senado e que regula as plataformas de mídias sociais. O projeto sofreu e ainda vai sofrer muitas modificações. São várias as partes envolvidas: as grandes plataformas, o governo, o judiciário, a sociedade civil. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, quer ouvir todos até o fim deste mês. O desafio nosso é buscar o texto mais convergente possível. Nós temos ao nosso lado, a nosso favor, a criação de um standard, de um padrão, que é o ato dos serviços digitais, a lei europeia, que já nos permitirá dar passos adiante, porque tudo aquilo que as próprias plataformas digitais já estão respondendo à lei europeia, podem também responder aqui no Brasil. Então, eu estou convencido de que há um espaço grande para uma convergência e uma proposta que tenha um grande apoio. A lei europeia diz que empresas de tecnologia com mais de 45 milhões de usuários são grandes plataformas e devem seguir regras mais restritivas que as outras empresas. Elas devem provar que têm moderadores suficientes para evitar a disseminação de fake news e precisam abrir os algoritmos para mostrar como definem qual conteúdo aparece primeiro para o usuário. Se as regras forem descumpridas, ficam sujeitas a multas de até 6% da receita da empresa, mudança nos algoritmos e proibição de operar na Europa. Alexandre Aragão, editor executivo da plataforma de checagem Aos Fatos, afirma que no Brasil as grandes plataformas ainda resistem, mas terão que se enquadrar. Nessa altura do campeonato, a discussão não é mais se vai haver regulação, mas qual regulação vai haver. E levando em consideração os modelos de negócios das empresas que ganham dinheiro impulsionando conteúdo, seja conteúdo desinformativo, seja só publicidade, a gente tem que pensar muito em como impedir que o modelo de negócios das empresas se beneficie da disseminação de desinformação. A diretora executiva da plataforma de checagem Lupa, Natália Leal, diz que estabelecer regras para impedir a desinformação não pode ser confundido com censura. A gente não pode usar a liberdade de expressão como uma permissão para condutas criminosas. Então, em casos de calúnia, difamação, outros crimes contra a honra, crimes contra a propriedade intelectual, etc., a gente precisa sim aplicar o código e não, isso não é uma censura, né? Isso é o limite da liberdade de expressão.
Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Maria Cecília Oliveira Gomes, advogada, professora e pesquisadora na área de privacidade e proteção de dados. Converso também com Sérgio Amadeu, sociólogo e doutor em ciência política, também professor da Universidade Federal do ABC. E ainda com Kátia Brambati, presidente da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e professora da Universidade Positivo. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o professor Sérgio. Professor, a gente viveu dias terríveis quanto à desinformação nos últimos anos. Em 2022 foi aquilo que todos viram, um festival de fake news e de desinformação. Veio 2023, a coisa parece ter arrefecido, mas eu lhe pergunto, ela está apenas dormitando? Ainda é um problema grave, certamente. A desinformação, ela é um processo, hoje, extremamente grave, como você relatou, e o que está acontecendo é que ela se tornou uma estratégia política de alguns grupos. Nós não estamos lidando com mentiras, com boatos, com algo que seja ingênuo. Nós estamos lidando, efetivamente, com algumas situações onde a política é feita a partir da desinformação. A política é feita para, efetivamente, levar as pessoas a substituir um debate racional baseado em fatos por valores, por afirmações que não precisam ser comprovadas, e isso, infelizmente, vai continuar. Temos aí um outro problema, que é as plataformas digitais, onde a desinformação mais prolifera, elas têm sistemas algorítmicos que visam manter o maior número de pessoas o maior tempo possível. Então, esses sistemas algorítmicos, eles privilegiam o exagero, a espetacularização, e isso é um dos elementos que nós precisamos também colocar sob o controle democrático, porque o exagero, a desinformação, ela está gerando monetização também para as plataformas. E por isso nós precisamos de políticas, educativas, mas também regulatórias das plataformas. Porque não é possível aceitar determinados tipos de, vamos dizer assim, recursos que elas ganham com base, efetivamente, na mentira, no fato não existente ou na omissão de fatos que existiram. Então, isso é muito grave e, infelizmente, se você monitora as redes sociais, você vai ver que a desinformação não diminuiu. Ela apenas não está na intensidade de uma campanha eleitoral. Maria Cecília, como pesquisadora, eu imagino, você acompanha o que o professor acaba de dizer. Qual é a situação real que se vive hoje? Só para dar um contexto, porque ele, na verdade, é bastante complexo e amplo, mas a gente está discutindo o projeto de lei sobre fake news, que o deputado Orlando Silva é o relator. Tem 86 projetos de leis apensados, ou seja, anexados a esse PL, que também estão sendo debatidos. E um ponto curioso é que não há um consenso em relação ao termo de desinformação. Consenso, eu quero dizer em quê? Acadêmico, um consenso em que todo mundo está de acordo sobre como a gente vai conceituar desinformação. E dentre esses 86 projetos, 8 tentaram fazer justamente o conceito de desinformação. E eu acho que o que vai ser caminhado em relação a isso é justamente a parte de regulação de plataformas, que está sendo discutido, como isso vai ser feito. Tiveram diversas questões, inclusive como audiências públicas, para debater o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que tem total conexão com esse debate que a gente está falando sobre desinformação, e a gente está entendendo qual vai ser a resposta a ser dada, como vai ficar o texto, com as contribuições que já foram recebidas
de diversos setores da sociedade. Então, na minha percepção, a resposta que a gente precisa dar à desinformação, ela não é apenas uma resposta jurídica, ela não é apenas uma resposta do texto que vai ser aprovado no projeto de lei, mas sim como todos os setores da sociedade podem contribuir para justamente reduzir a quantidade de desinformação e dar respostas mais assertivas para a sociedade. Vamos à regulação, então, Kátia. Qual a avaliação que você faz do projeto de lei relatado pelo deputado Orlando Silva? A gente teme os jabutis aí, né? Esses projetos apensos aí que a professora Maria Cecília mencionou, eles podem incluir aí nessa discussão coisas que ou não estavam no radar, ou que não tinham nada a ver, ou que vão distorcer ainda mais essa discussão. Outra questão ninguém tem o condão da verdade, né? Nem nós jornalistas, eu não estou dizendo que nós temos, né? Mas o legislativo não tem o condão da verdade, o judiciário não tem o condão da verdade. Não é possível montar uma comissão para analisar conteúdos e dizer se aquilo é desinformação ou não. Existem formas de saber se aquilo foi produzido por robô, se há algum conteúdo fabricado. Então, recentemente a gente teve aí, por exemplo, atentados em escolas, em que começou a disseminar em outras cidades que estavam acontecendo atentados naquelas cidades em que não estava acontecendo. Isso é relativamente fácil de verificar. Outras coisas são muito mais complexas. Então, esses projetos de lei que se propõem a definir desinformação, por exemplo, ou dizer quem vai dizer se é desinformação ou não, a gente vê com bastante preocupação, porque dependendo de quem fizer essa avaliação, a gente vai ter cerceamento de liberdades, de liberdade de expressão, cerceamento, né, de vários direitos já conquistados. Sérgio, e como é que você avalia o comportamento das chamadas Big Techs, essas grandes corporações responsáveis por TikTok, por Facebook, por Twitter, etc.? Elas têm, de fato, disponibilidade, disposição, digamos, para participar de uma regulação ou elas resistem? Olha, em primeiro lugar, eu acho que elas resistem, porque o ambiente que elas navegam é um ambiente baseado em monetização do espetáculo. Eu quero insistir muito nisso, né? Então, eu vejo alguns grupos radicais que não têm muita audiência, seja da extrema esquerda ou direita, não tem grandes audiências, porque não é a radicalização que está em questão, é a espetacularização. Eles monetizam isso. E aí eu quero dizer o seguinte: no projeto de regulação das plataformas, que foi apelidado como fake news, o projeto PL 2630, eu gostaria de colocar o seguinte: a versão que está encaminhando agora, eu tenho uma crítica muito dura à ideia de autorregulação. As plataformas já se autorregulam. Eu prefiro, e eu acho que é correto, que a democracia regule a questão da esfera pública conectada, e não a plataforma. Porque quando você deixa de definir o que é um fato existente e não existente, que eu acho que esse que é o critério, porque eu não sei definir o que é verdade. Isso é uma polêmica na sociologia, na filosofia, enfim. Mas eu sei definir o que é mentira. Eu sei definir que quando alguém fala que o Holocausto não existiu, o Holocausto existiu. É uma verdade histórica, porque é um fato. Quando você me diz que a cloroquina salva as pessoas, isso não é correspondente à realidade. Então, nós precisamos dizer o seguinte: quem tem que regular as questões pertinentes em uma onda de desinformação que interessa a grupos políticos da extrema-direita hoje no mundo inteiro? Quem que tem que regular? A plataforma? O Elon Musk? Eu discordo. Quem tem que regular, e aí eu digo, a melhor solução é uma saída multi-stakeholder. Porque não pode ser só o Estado, não pode ser o governo de plantão, mas tem que ser uma comissão que participe diretamente a sociedade civil. Maria Cecília, há pouco a Kátia se referiu à falta de participação da sociedade na elaboração do projeto de lei. Por que a sociedade não tem participado? Falta espaço? Mas eu vou pedir que você responda depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já.
O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do combate à desinformação. Os nossos convidados são Maria Cecília Oliveira Gomes, advogada, professora e pesquisadora na área de privacidade e proteção de dados. Também Sérgio Amadeu, sociólogo, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal do ABC. E ainda Kátia Brembati, presidente da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e professora da Universidade Positivo. Maria Cecília, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Afinal, por que a Kátia reclama da falta de participação da sociedade na elaboração do projeto de lei que está em tramitação na Câmara? Não há espaço para participação? Qual é o problema? É porque fica muito concentrado realmente entre governo e plataformas. Então, eu acho que precisa sim ter mais espaço para a academia, para o terceiro setor, e na linha do que eu havia comentado antes, para pessoas de diferentes formações participarem desse debate e fazerem as suas contribuições, porque isso envolve questões que extrapolam esse cenário, como, por exemplo, questões associadas à saúde mental das pessoas que acessam as redes sociais e o impacto desses conteúdos na vida dessas pessoas, especialmente crianças e adolescentes, que é um ponto que também é discutido em relação a isso. E aí é complexo quando você sai, por exemplo, de plataformas como Twitter, Meta, Instagram, entre outros. Por que é complexo? Quando a gente começa a falar de WhatsApp, Telegram, a gente entra em outra questão que envolve a rastreabilidade dessas informações. Então, eu não quero pegar, por exemplo, a pessoa que compartilhou um conteúdo falso. Eu quero saber quem foi a pessoa que produziu esse conteúdo falso, postou em grupos e disseminou isso, para que justamente a gente tenha uma atuação mais focada nessas pessoas que têm fábricas de justamente disseminar conteúdos falsos na internet, de disseminar desinformação. Kátia, em certo momento, o Sérgio disse que autorregulação não é suficiente, que a democracia precisa regular. Que regras você acha importante destacar que as tais Big Techs teriam que cumprir? Eu participei recentemente de um debate com a Maria Ressa, que é Prêmio Nobel da Paz, né? Ela escreveu o livro Como Enfrentar um Ditador, recomendo fortemente, um livro muito bom, em que ela fala que, na linha do que o professor Sérgio mencionou, que ela fala que as plataformas lucram com isso e elas se alimentam desse processo. Então, assim, é como se fosse, ela dá esse exemplo, né? Como se fosse uma mãe que, ao invés de repreender, né, ensinar o filho que ele não deve fazer uma coisa errada, vai lá e incentiva e paga esse filho por fazer uma coisa errada. No Brasil, a gente tem, a partir do Comprova, que é um projeto capitaneado pela Abrage, a gente tem o maior projeto do mundo de combate à desinformação. São 43 veículos de comunicação que combatem desinformação todos os dias. Não existe nenhum modelo no mundo tão reconhecido pela sua eficiência quanto o Comprova, que é esse projeto que a gente tem aqui no Brasil. E mesmo assim, a gente está lutando contra a maré. Então, eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa é, sim, respeitar os interesses comerciais, as liberdades econômicas, mas na linha do que a professora Maria Cecília falou, atacar muito mais a questão do sistema do que o conteúdo. Quais são os seus mecanismos? Qual a transparência desse mecanismo? Eu consigo saber se você efetivamente fez e como você fez, qual critério você usou? Isso é importante. Sérgio, no princípio do programa nós dissemos que existe o PL em tramitação, uma iniciativa que está lá no Congresso, mas existe também uma iniciativa no Judiciário, no TSE, existe uma iniciativa do governo federal. Como é que você avalia essas duas últimas? Olha, eu acho que são tentativas de resolver um problema que é muito grave, mas eu insisto, por causa do tempo, que as duas iniciativas, ou quaisquer iniciativas que redundem na regulação desse processo, precisam ser amplamente discutidas com a sociedade e com seus vários setores. Porque, do contrário, nós podemos ter aquele efeito muito ruim, que é um efeito de tomar uma decisão apressada
e que pode gerar efeitos colaterais muito graves. E vou terminar dizendo, as plataformas não são um blog. Elas se colocam como uma esfera pública. Elas se colocam como um lugar onde as pessoas discutem temas de interesse extremamente relevantes para a sua vida. Portanto, ao se colocar como espaço público, as regras que devem prevalecer no seu interior são as regras da democracia. E aí tem um problema, elas são em estruturas transnacionais. E elas seguem, é só a gente ver a legislação americana do Cloud Act, elas seguem um outro princípio. Elas, inclusive, estão autorizadas lá nos Estados Unidos a não reconhecer determinados ordenamentos ou determinadas solicitações judiciais. E isso vai depender de um jogo de força. Então, eu queria dizer o seguinte, nós precisamos ter estruturas, sim, que não trabalhem conteúdos, exceto aqueles conteúdos notoriamente classificados como falsos, falsificados. Nós precisamos ter explicabilidade, responsabilidade, transparência de sistemas algorítmicos. Porque eu queria dizer a todas e todos que estão nos ouvindo, quando a gente chega numa plataforma, quem nos recebe não é uma pessoa, é um sistema algorítmico. Quem vai fazer o tratamento, quem vai tentar capturar nossa atenção é o sistema algorítmico. E esses sistemas estão aí para monetizar o espetáculo. Então, eu queria dizer assim, sem trabalhar essas questões, nós não vamos avançar na redução da chamada desinformação em massa, que, insisto, com esse ponto que eu falei desde o princípio, isso não é uma coisa feita por um desavisado. A desinformação em massa não é uma mentira de um político que vai recuar, é uma estratégia política. É só vocês se lembrarem, quando a gente dizia, gente, tem que tomar vacina, cloroquina não salva. Existiam autoridades públicas que estavam no Palácio do Planalto dizendo, não é verdade. Eles insistiam em combater a ciência. Por quê? Porque eles querem combater o debate racional baseado em fatos e substituir pela violência dos valores. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar querendo resolver um problema pela regra só. E a regra só não resolve. Precisa de educação, precisa de ética e precisa de um movimento democrático para dizer é inaceitável a desinformação como estratégia política. É inaceitável. É isso que eu queria trazer aqui para a nossa apreciação. Eu agradeço, portanto, a participação de Maria Cecília Oliveira Gomes, advogada, professora e pesquisadora na área de privacidade e proteção de dados. Agradeço também a Sérgio Amadeu, sociólogo, doutor em ciência política e professor da Universidade Federal do ABC, e ainda a Kátia Brembati, presidente da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e professora da Universidade Positivo. Agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ aprovou por unanimidade a instauração de um processo administrativo disciplinar com afastamento imediato e por tempo indeterminado do juiz da 5ª Vara Civil de Guarulhos, São Paulo. Ele foi filmado agredindo a ex-mulher física e verbalmente, além de agir de forma violenta contra outras mulheres. A mesma sessão do CNJ instaurou procedimento administrativo disciplinar para investigar a conduta de desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, suspeitos de nepotismo cruzado. Magistrados teriam empregado filha e esposa como servidoras do tribunal. Há indícios ainda de que elas recebiam e não trabalhavam. E o plenário do CNJ ainda aprovou por unanimidade a reserva de vagas de trabalho para mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade nos contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados no Poder Judiciário. As vagas serão destinadas, por exemplo, a mulheres pretas e pardas em condição de grande vulnerabilidade econômico-social e egressas do sistema prisional. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal!
A partir de agora, as comissões e bancas de concursos para a magistratura terão de estabelecer paridade de gênero. Foi o que definiu o plenário do Conselho Nacional de Justiça quando alterou a Resolução 75 de 2009, que também traz a obrigatoriedade de acrescentar novos conteúdos entre as disciplinas exigidas nas provas desses certames. Esse é mais um passo que o CNJ dá em busca da equidade de gênero no Poder Judiciário. Saiba mais nas redes do CNJ. É preciso deixar clara uma informação. Nos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes, cada minuto conta. Por isso, não é necessário esperar 24 horas para dar queixa do desaparecimento e a busca deve ser realizada imediatamente após a notificação às autoridades. O objetivo é aumentar a eficiência das soluções desses casos, que são muitas vezes complexos. Veja mais informações no Instagram do CNJ. E você sabia que já é possível fazer a alteração de nome diretamente no cartório e sem a necessidade de ingressar com um processo judicial? Isso se tornou possível com a sanção da Lei 14.382 de 2022, que permite que qualquer pessoa, após ter atingido a maioridade, possa requerer pessoalmente e sem motivos a alteração de seu prenome. Mas isso só pode ser feito uma única vez. Veja todos os detalhes em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Olá, meu nome é Matheus Milhomem de Souza, eu sou juiz em Anápolis, no primeiro Juizado Especial Criminal. O que motivou o convite para a gente participar desse programa do CNJ foi uma ação que aconteceu na nossa unidade, onde um político da cidade se sentiu atingido por colocações exaradas em meio virtual, perfis de redes sociais. O que aconteceu no processo? A quantidade de ruídos, que não o mérito da ação, ele atrapalhou um desfecho que pudesse esclarecer de forma satisfatória, porque, vou relatar aqui, o Ministério Público falou o seguinte: olha, os fatos relatados na ocorrência, eles não são precisos, eles são muito genéricos, e com base nisso eu não consigo fazer uma denúncia. Aí foi para outro juízo, aí chegou no outro juízo, o processo grosso já. Aí o outro juízo pegou, analisou, falou assim: bom, então vamos começar aqui o julgamento em si. E após todo esse período, o que aconteceu? Algumas provas já não são possíveis de reconstituir. As que existem ainda precisa de ter uma cadeia de custódia para saber se não houve uma falsificação de provas virtuais, que é outro problema enorme que existe. O mero print de uma tela, por exemplo, ele é muito contestado, porque existe também a fake news, as pessoas que fabricam isso. E começou essa discussão. Eu sei que, no final, as discussões paralelas foram tão grandes que, simplesmente, a justiça gastou uma energia enorme, o processo ficou grosso, ficou grande, e não conseguiu, de forma satisfatória, a gente conseguir chegar assim: aconteceu um crime contra a honra? De que forma? Tal a quantidade de empecilhos que uma vítima hoje tem para conseguir superar, para atingir essa manifestação judicial. Então vai gerando assim uma bola de neve enorme, uma onda de desarmonia na sociedade, e que a justiça precisa apenas de alguns auxílios aqui na lei para a gente conseguir ser mais eficiente e que o processo não tenha tanto ruído no início, que ele consiga avançar de forma serena, com menos detalhes. Eu acredito que nos próximos anos, as nossas cortes superiores, o nosso legislativo tem que voltar os olhos também para as vítimas. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.